Olá pessoal, eu quero trazer uma reflexão. Na realidade seria uma continuação. Fiz um vídeo por esses dias falando sobre o fardo, que quando Jesus disse que o fardo dele é leve, estava comparando com o fardo que era imposto pela religião. Nesse mesmo texto, Jesus fala: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Bom, eu tenho 56 anos, nascido no Evangelho. Em toda a minha vida como cristão, eu sempre ouvi essa palavra, esse texto, "Vinde a mim", sendo direcionada àquelas pessoas que não servem a Deus, que não são cristãs ou evangélicas, ou como a gente costuma dizer, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Mas, com a mesma linha de raciocínio que eu usei para falar sobre o fardo de Jesus, que é leve comparado ao fardo imposto pela religião, é esse mesmo raciocínio que eu quero refletir sobre este verso, "Vinde a mim." Dentro, essas duas citações estão dentro do mesmo texto. Sendo assim, Jesus direcionou essas palavras, "Vinde a mim", não a nós como pecadores, aqueles que não servem a Deus, aqueles que têm sobre si o peso do pecado e por aí vai. Não. Dentro desse mesmo texto, nós vamos entender, e é essa clareza que eu gostaria de que todos nós tivéssemos. Esta palavra foi direcionada aos judeus que estavam carregando o peso, estavam cansados, por assim dizer, e sobrecarregados pelo peso imposto pela religiosidade, pelos religiosos. Quem eram os religiosos naquela ocasião? Os fariseus, os saduceus, toda aquela turma. E era a essas pessoas, portanto, que Jesus estava dizendo: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados." É claro que a gente pode abrir o leque e levar essa palavra aos pecadores, mas não somente aos pecadores. Quando eu digo pecadores, eu repito, são aquelas pessoas que não receberam Jesus, que não seguem, que não se dizem, que não são crentes. Você que é um cristão sabe o que eu estou dizendo. Esta palavra pode ser direcionada: "Vinde a mim, você que não aceitou Jesus ainda, que está cansado." Mas geralmente quando a gente ministra ou quando a gente ouve, como eu disse, 50 e tantos anos aí servindo a Deus, sempre quando eu ouvi, essa palavra foi direcionada a pessoas que não serviam a Deus e que estavam sobrecarregadas ou até mesmo cansadas ou oprimidas pelo pecado. E não é disso que Jesus está falando, é só a gente ler com cuidado esse texto. E eu não sei por que pregadores, tantos pregadores que eu ouvi na minha vida, não sei por que nunca disseram isso, e a gente, ouvindo da maneira errada, replicou e continua replicando da maneira errada, sendo que está na cara, está fácil de observar isso. Esta palavra, "Vinde a mim", estava sendo direcionada aos judeus, ao povo de Deus. Quem eram os judeus? O povo de Deus. Se nós trouxermos para os nossos dias, esta palavra serve para muitos crentes dentro da igreja. Quem são os religiosos de hoje? Os que colocam peso sobre nós. E quem somos nós que carregamos esses pesos, que até nos sentimos sobrecarregados, oprimidos? Quem somos? Somos nós cristãos.
Não somos nós pecadores. Não está se falando de palavra de salvação. Essa é a verdade. Não é uma palavra de salvação. É uma palavra para o próprio povo de Deus. Para que o próprio povo de Deus percebesse que a religião, na realidade, punha peso sobre os seus seguidores. Então, eu gostaria que você refletisse comigo e tivesse essa clareza. Vinde a mim, não é uma palavra para aqueles que não receberam Jesus, para os pecadores. É uma palavra para aqueles que já conhecem a Deus, mas por conta de religiosos, pastores, vocês não estão vendo, né? Eu fiz assim com os dedinhos. Pastores que se dizem pastores, mas não cuidam, não zelam, apenas roubam.